já parou pra pensar que a gata do zelador de Hogwarts pode ser muito mais do que apenas uma gata? E se eu te dissesse que Madame Nora pode ser uma Maledictus? Uma mulher amaldiçoada que acabou presa em forma animal, exatamente como a Nagini, a companheira de Voldemort. Pois é, hoje vamos mergulhar numa teoria surpreendente e bizarra que conecta Animais Fantásticos com os 7 livros de Harry Potter e sugere que Madame Nora pode ser na verdade a esposa de Argus Filch. Se você gosta de teorias loucas, mas que fazem sentido, se acomoda aí, porque essa aqui vai mexer com a tua cabeça. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente rapidinho começar essa teoria aqui, deixa teu like, a tua inscrição é extremamente importante pra gente e fortalece um monte. Se você vê o botãozinho de hypar aí e puder dar essa força pra gente, eu agradeço de coração mesmo. Obrigado. Argus Filch e Madame Nora são dois personagens que podem não reter muito a tua atenção, mas possuem uma certa profundidade curiosa, principalmente na relação entre os dois ali. E existem muitos detalhes que podem indicar muito mais coisas escondidas por trás desses dois. No filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, a gente conhece pela primeira vez o conceito de Maledictus, uma mulher amaldiçoada com uma condição hereditária que a transforma lentamente e de forma irreversível em um animal. A personagem Nagini, uma das servas mais leais do Bruxo das Trevas, que conhecemos nos livros e filmes de Harry Potter como uma cobra ao lado de Voldemort, era na verdade uma mulher humana presa em uma maldição trágica. E isso nos leva a pensar: será que existem outros Maledictus no universo de Harry Potter? Será que já apareceram e nós nunca percebemos? E se um deles estivesse o tempo todo em Hogwarts? Nos livros, a gata de Argus Filch, Madame Nora, sempre se comportou de maneira meio estranha. Ela parece entender a fala humana perfeitamente. Ela anda pelos corredores como se estivesse vigiando os alunos em nome do próprio Filch. E mais do que tudo, os dois têm uma relação que vai além do comum entre humano e seu simples pet. Existem vários trechos dos livros de Harry Potter onde é possível ver essa relação extremamente estreita e incomum entre humano e animal. Como por exemplo em Câmara Secreta, quando Harry acidentalmente descobre que Filch é um aborto no capítulo 8, A Festa de Aniversário da Morte. Filch exibia um ar triunfante. Aquele armário que desaparece foi muito valioso, disse todo alegre a Madame Nora. Vamos acabar com pirraça dessa vez, minha doce. Ele interrompe a sua frase aí porque ele percebe que o Harry leu a sua carta para aprender a fazer magia. Mas o ponto que eu quero destacar aqui não é esse, e sim ele chamar a Madame Nora de minha doce. E o que será que ele terminaria dizendo se não fosse interrompido por Harry? Isso não soa como uma simples relação dono e animal. Soa como uma conexão emocional e íntima, algo que nos lembra um relacionamento. E se Madame Nora fosse, na verdade, a esposa de Filch, uma mulher amaldiçoada que acabou presa para sempre em forma de gata? Ainda em Câmara Secreta, é importante destacar o desespero do Filch quando o basilisco atacou, o que acabou petrificando Madame Nora. Atraído sem dúvida pelo grito de Draco, Argus Filch apareceu abrindo espaço com os ombros por entre os alunos aglomerados. Então ele viu Madame Nora e recuou, levando as mãos ao rosto horrorizado. Minha gata! Minha gata! O que aconteceu com Madame Nora? Gritou ele. Seus olhos saltados pousaram em Harry. Você assassinou minha gata! Eu vou matá-lo! Sabemos que Filch é um aborto. Alguém nascido de bruxos, mas sem poderes mágicos. Ele vive ressentido e amargurado dentro de uma escola cheia de bruxos talentosos. Ele claramente carrega uma dor, uma solidão e uma frustração constante. A única criatura ali capaz de trazer algum pingo de satisfação ou felicidade é a Madame Nora.
ter perdido a sua esposa para uma maldição como a de um Maledictus faria todo sentido emocional para o personagem. Ele cuida de Madame Nora com devoção obsessiva e parece completamente dependente dela, como se tudo que lhe restou no mundo fosse ela. Mas além do comportamento de Filch e Madame Nora, existem algumas observações muito interessantes que a gente precisa listar. E elas são extremamente reveladoras e indicam mais ainda que Madame Nora pode ser muito mais do que só uma gata normal. Principalmente as duas últimas observações. Elas vão deixar você com o cabelo em pé. Outras pessoas que possuem animais. Em Harry Potter existem outras pessoas que possuem um laço forte com animais extremamente fiéis. Como por exemplo, Hermione Granger com o Bichento. A Hermione ama o seu meia-maço e a relação deles é bem estreita. Também temos Alvo Dumbledore com o Fawkes, a sua Fênix. Essa relação é de uma vida inteira. Eles são companheiros desde muito tempo, há anos. Dá até pra colocar nessa lista o Ron Weasley e o Perebas. O Ron, sem saber a identidade real do Perebas, adorava o ratinho de estimação. O ponto aqui é que essas pessoas, mesmo gostando muito dos seus animais, nenhum deles tratava da forma como Filch trata Madame Nora. Nenhum deles usava expressões como meu querido ou meu doce. Nem mesmo Hagrid, que amava os animais e criaturas mágicas, dava esse tratamento. Filch e Madame Nora era uma coisa única, mesmo no universo de Harry Potter. O que o site oficial fala sobre Madame Nora? Uma coisa muito interessante que é que se você for em harrypotter.com e procurar saber sobre a Madame Nora, vai estar escrito assim: a Madame Nora era uma gata cor de pó com olhos esbugalhados, como lâmpadas, e era fiel companheira de Argus Filch. Como sua segunda em comando, ela patrulhava os corredores de Hogwarts em busca de infratores e então guiava Filch até os alunos mal comportados. Os dois pareciam conseguir se comunicar sem palavras e tinham um vínculo inabalável. Foco no os dois pareciam conseguir se comunicar sem palavras. A gente sabe que no universo de Harry Potter, os sentimentos se misturam muito bem com a magia. E um desses sentimentos que faz coisas incríveis é o amor. O amor com a magia gerou a proteção de Lilian pro Harry. Uma coisa que até então nunca tinha se visto. Nem Dumbledore entendia o que havia acontecido ali. Ou seja, o amor intenso com a magia gera exceção. E isso pode ter gerado essa habilidade deles de se comunicarem sem palavras. Porque Madame Nora era a única amiga e amor de Filch. E voltar a falar com ela depois que ela se transformou em gato pode ser uma das coisas que ele mais queria. Por que o basilisco atacou Madame Nora? Em Harry Potter e a Câmara Secreta, o basilisco atacou 6 personagens ao todo. E se você parar pra pensar, é extremamente intrigante. A primeira a ser atacada e petrificada é a própria Madame Nora. Até aí, beleza. A segunda vítima foi Colin Creevey. A terceira e a quarta foi Justino Flint Fletcher e Nick Quase Sem Cabeça. E por fim, a quinta e a sexta foram Hermione Granger e Penelope Clearwater. Tirando Madame Nora e Nick Quase Sem Cabeça, todos os alvos Hermione, Colin, Justino e Penelope são bruxos nascidos trouxas. E sabemos que esse era o perfil dos alvos. O Nick Quase Sem Cabeça foi petrificado, mas o alvo do basilisco era o Justino. Então basicamente foi um acidente. Mas e a Madame Nora? Ela é a única de todos que não se encaixa no perfil de ataque do basilisco. Ela era apenas um gato. E diferente de Justino e Nick, ela estava sozinha. Não existia nenhum bruxo por perto que tivesse o perfil nascido trouxa para o basilisco atacar e acontecer um acidente. Ou será que tinha? E se o basilisco identificou que Madame Nora era uma Maledictus e ainda quando humana, a esposa de Filch era uma bruxa nascida trouxa? Mesmo sendo um gato hoje, ela surgiu no mundo como uma trouxa. Faria todo sentido. Tá, isso ainda não te convenceu, né?
Então segura essa. O mapa dos marotos. Meus queridos e queridas, a prova final de que Madame Nora era uma Maledictus tá em um dos itens mágicos mais famosos de Harry Potter. O mapa dos marotos. No capítulo 10 de Prisioneiro de Azkaban é quando pela primeira vez Harry recebe dos gêmeos Weasley e conhece o mapa dos marotos. Um mapa que mostra cada detalhe do castelo e das pessoas dentro dela. E nesse capítulo ainda, Harry dando uma olhada ali nele, viu uma coisa extremamente curiosa. Pasmo, Harry se curvou para examinar melhor. Um pontinho no canto superior esquerdo mostrava que o professor Dumbledore estava andando para lá e para cá em seu escritório e a gata do zelador, Madame Nora, rondava o segundo andar. E alguns devem se perguntar, tá, mas o que isso tem a ver? Em toda a história de Harry Potter, vocês se lembram de algum animal da escola aparecer dentro do mapa do maroto? Alguns vão responder, o Pedro Pettigrew como Perebas. Tá, então olha a definição canônica do mapa dos marotos em harrypotter.com. Um mapa mágico que revelava o plano para a escola de Hogwarts e rastreava seus habitantes humanos e fantasmagóricos e seus movimentos, usando feitiço homúnculo. O mapa não era enganado por capas de invisibilidade, poção polissuco ou animagos. Pettigrew apareceu porque o mapa percebe quem é animago. E nenhum outro animal, em nenhum ponto da história, apareceu. Porque ele simplesmente não mostra animais, apenas humanos e fantasmagóricos. E a gata Madame Nora apareceu nitidamente. Ela é um Maledictus. Claro, isso é apenas uma teoria, mas baseados em elementos reais canônicos dos livros e do universo expandido, a forma como J.K. Rowling descreve Madame Nora, a maneira como ela se comporta, o carinho profundo e dolorido de Filch por ela e o conceito de Maledictus introduzido por Rowling em Animais Fantásticos, tudo isso faz a gente pensar. Filch pode ter tido uma vida infeliz, mas sozinho ele nunca foi. Madame Nora pode ter sido uma mulher, talvez até a esposa de Filch, e hoje vive presa em um corpo felino, mas com a alma de uma companheira que nunca o abandonou. Aí galera, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez uma teoria brabaça aqui pra vocês de Harry Potter, Madame Nora e Filch. Eu quero saber a opinião de vocês, faz sentido isso? Deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque pra mim faz muito sentido. Bora trocar essa ideia. Eu já agradeço demais a tua participação aqui, se puder já deixa o teu like, a tua inscrição, ajuda a gente um monte. O botãozinho de hypar, se puder também dar essa força. Aqui já tá passando mais 2 vídeos aqui no canal. Eu agradeço imensamente. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!